Glória a Deus. Já fiquei todo feliz de receber uma família com as minhas origens africanas. Glória a Deus. Angola, Guiné-Bissau, é nossa. Sejam muito bem-vindos. Uma alegria. Essa é a igreja do Senhor, de todos os povos, tribos, línguas e nações. Que preciosidade, né? O Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu, assim, queria me dedicar mais tempo, assim, para a palavra, mas como é a primeira vez que eu estou com a igreja, desde que eu voltei da África, não quero deixar também de dar um pequeno testemunho de como foi a viagem, a nossa última viagem para lá. Os dias voam, né? Já faz quase um mês que nós chegamos. E então eu separei umas fotinhos, como eu sempre gosto de fazer, né? Para você ver um pouquinho do colorido da África e daquilo que o Senhor tem feito naquele lugar. Antes, então, de falarmos sobre aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Então, tá na ordem ali, né? Nós, logo depois das enchentes, então nós tivemos a oportunidade de estar junto com os nossos amados lá. E por um tempo um pouquinho maior, nós ficamos quase 3 meses em Guiné-Bissau. A gente tinha um desafio, assim, de ajudar um pouco mais a turma nova que está chegando no trabalho, os obreiros. Nós temos novos cooperadores, temos, como já falei para vocês, o Maio, que se formou na capital em medicina, voltou para a aldeia com um coração de servir o Senhor, de cuidar da igreja, de pastorear a igreja, uma preciosidade, assim, a vida dele, o testemunho, o coração e o empenho dele. E então nós estivemos lá durante esse tempo para apoiar ele, assim, nesse recomeço lá. O desafio, nós temos vários médicos aqui, né? E sabe que e ele também tem isso. Ele sempre diz, ele saiu de uma faculdade, ele teve muito boas experiências, assim, trabalhando aquele período de estágio, né, na capital, mas assim, a chegar na aldeia era um desafio. Então foi uma bênção poder a gente estar com ele, a Vera está com ele também lá no hospital. E aqui eu trouxe umas fotinhos, eu não sei se conseguir apagar aqui, dá para ver melhor, né? Fica um pouquinho mais escuro. Das nossas visitas, essa aqui é a igreja em Com. Sempre quando eu falo de Com, o que eu tenho no meu coração, o que sempre pesa no meu coração é o cuidado da vida daqueles irmãos. Eles precisam ser pastoreados, né? E eu sei que o Senhor pastoreia os seus, mas é uma oração constante. Eu lembro daqueles versículos que fala que a seara é grande, que são poucos os trabalhadores. Então, sempre peço no meu coração, eu preciso de gente para cuidar daquela gente. Eu lembrei do chamado de Isaías, em Isaías capítulo 6, né? Quando o Senhor diz, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então existe um clamor por quem vai estar pastoreando, quem vai estar cuidando do rebanho, das ovelhinhas, da igreja dele. Então sempre tem um clamor por isso da igreja de como. Vamos passar as fotos? Aqui está as crianças. Lá, como as crianças ainda são poucas, dá para chamar sempre eles para frente, para orar por eles. E aí, de camiseta azul, está o Sana Nambunde. Eu louvo a Deus pela vida do Sana, porque ele é um desses que respondeu esse clamor. O Sana um dia chegou, né, depois de terminar o 2º grau, ele disse, e nós oramos muitas vezes, conversamos, o que eu vou fazer? Eu vou ser professor, vou para a capital, vou fazer faculdade. E um dia desse ele chegou para mim e disse, sabe de uma coisa, eu quero ser pastor. E ele ainda disse para mim assim, ó, tu tem algum conselho? Eu devo ir para uma escola para me formar num seminário? Eu lembro que eu conversei com ele, mas eu chamei o Otcar, assim, numa ligação.
porque eu conheço bem o Otto, o coração dele nisso. E, olha, tu precisa ter um coração de pastor e o Senhor vai te preparar. E ele topou, tá, então nem vou para o seminário. E um argumento do meu coração era a urgência. Tirar mais alguém daqui da aldeia, mandar lá para a capital por 4 anos, eu prefiro que ele fique nesses 4 anos servindo, ganhando as vidas e cuidando dessas vidas, que ele já tem esse coração, e com certeza o Senhor vai equipar ele. Então ele topou, querido Sana, está lá na aldeia dele, e dessa vez ele fez um pedido, né? O povo da aldeia fez um pedido: já que tu está aqui na aldeia, já que nós temos essas crianças todas, tu não quer dar aula para eles aqui, a primeira série, a segunda série, porque eles caminham 8 quilômetros para ir para a escola todos os dias, e esses pitoquinhos aí, né? Então quando tu vê aquela filinha daquela gurizada indo para a escola todos os dias, e quando pega na temporada de chuva bem complicado, e o povo disse: se tu topar, nós te damos, porque é assim lá para a igreja, o lugar que a gente reúne, eles nos deram um terreno, né? Nós te damos mais um terreno, nós vamos tirar, nós vamos fazer os tijolos e nós vamos cortar a madeira para fazer o telhado. Dá só o cimento e o zinco. Então, o pedido deles, e ele é animado em ficar lá, em cuidar do povinho dele, da aldeia dele, e nisso também. Então, estamos orando por esse coração. Vamos orar por ele sempre quando lembrarmos assim. Abençoe a vida desse homem, graça sobre a vida dele, direção sobre a vida dele, para que ele faça aquilo que o Senhor quer que ele faça, não o que nós queremos, porque às vezes até o que nós achamos que é uma necessidade não é, né? Mas vamos lá, as criancinhas aqui, vou te passar a próxima ali, mais uma vez eles. Essa foto aqui, uns dias antes de nós irmos, nós fizemos algumas brechós aqui, né? Com doações, assim. E nós ganhamos para levar para Guiné um monte de roupas, assim, roupinhas para as crianças, para as senhoras, para os rapazes, e enchemos as malas de roupa. Então, quando cheguei lá, a gente fizemos isso. Eu até mandei uma foto para a Samantha, né? Porque a gente fazia isso aqui, né? E disse: olha só que legal, né? Os irmãos também lá, recebendo uma roupinha, uma doação. Glória a Deus pelo suprimento. Essa turminha que vocês estão vendo, é que antes eu mostrei a foto das crianças na escola dominical. Desses aí, só tem a Berta, que é a esposa do Maio, que não é uma das convertidas dali, que não é parte do... E a Cristina, são 2 pessoas ali que não são das crianças da escola dominical. Os outros todos eram crianças da escola dominical, que hoje são os professores na escola dominical. Então isso nos chamou muita atenção. Olha só que preciosidade, né? Tu fazer das crianças que estavam na aulinha hoje professores da próxima geração. Muito legal. Aqui em Cala nós começamos um trabalho e construímos um lugar para reunir também. Nós já aprendemos que nós não construímos igreja, o Senhor edifica a sua igreja. Nós construímos um lugar para a igreja reunir, né? Então, eu mostrei essa foto porque quando o pessoal me mandou, eu não estava lá quando eles fizeram os banquinhos com as taquarinhas ali e tudo. Então eu pensei assim: quer saber de uma coisa? Vou levantar uma ofertinha aqui entre os irmãos. Nós temos o grupo dos apoiadores, né, de Emberém ali. E vou levantar uma ofertinha, e eu disse assim: cada um tem que dar um banco, não é para dar 2, um banco só, para vários irmãos terem uma oportunidade. E pode passar. Então nós fizemos aí alguns bancos, derrubamos a árvore, pode passar rapidinho. Não dá para ir na madeireira comprar madeira, né? Não tem. Então se a gente quiser fazer banco lá, tem que derrubar uma árvore. Os carpinteiros, os marceneiros de plantão, o que é que vocês acham? Aí está aí o banquinho feito, pode passar. E aqui já tem eu fiquei assim sentido, nós estávamos preparando uma operação quase de guerra para levar os bancos lá para a aldeia. Porque este ano, lá em Guiné, assim como aconteceu aqui, deu uma chuva dos últimos, eles dizem lá, 80 anos, né? Não tinha chovido tanto. Então, o que nós sabemos que está acontecendo com o clima, né? Que são coisas inéditas. E choveu muito,
vocês devem ter visto na notícia, né? O ponto do deserto de Saara está ficando mais verde, criou lagoas e caiu muitas casas também em Guiné-Bissau, inundou as lavouras, o pessoal não conseguiu plantar e nós não conseguimos então levar para a aldeia porque não tínhamos como chegar na aldeia. Então nessa altura eles já devem ter levado os bancos para lá. Muito obrigado para os irmãos que participaram daquela doação. É muito bom assim ter parceiros, porque a igreja lá tem precisado bastante da nossa ajuda assim nesses cuidados, né? Podemos passar aqui. É o início do ano letivo. Esse ano nós temos mais de 300 alunos na nossa escola. Você sabe, né? Nós começamos assim alfabetizando um grupo na nossa sala. Tem histórias que são aquelas engraçadas que eu relembro, né? A primeira turminha sendo alfabetizada, quando a Vera colocou o tema para ele, escreva as vogais. E era para eles já estão acostumados a preencher folha, né? Era para colocar E, I, O, U, né? Mas aí foi engraçado que um dos alunos ali, eu não lembro se foi o Mamassalho ou foi um deles ali, daqueles primeiros, né? Que preencheu toda a folha. Escreva as vogais, escreva as vogais, escreva as vogais, escreva as vogais, escreva as vogais. Então, eu sempre lembro dessa cena, porque aquilo foi o começo, alfabetizando na nossa sala, a Vera ensinando eles a ler, para poder ler a Bíblia. Então, e daqui a pouquinho a gente fez uma sala de aula e logo ele virou uma escola e hoje nós temos até o segundo ano, o completo, né? O terceiro ano, o ensino médio, isso que chamamos de ensino médio. Lá é o 12º ano. E de lá que saiu o Maio, estudou, se formou na nossa escola, foi para a capital e se formou em medicina, né? Então, é assim, precioso isso. Eu confesso, vocês vão ver a palavra depois, que nós temos que ter algum cuidado com isso. Até quanto eu estou contribuindo para o sistema. Isso me preocupa. Então, eu louvo a Deus porque o Senhor trabalha no coração dos homens. E o Maio, ele é mais do que um médico. Ele é um homem cujo coração pertence ao Senhor. Então, glória a Deus pela vida dele. Porque se fosse só para ser um médico, eu estaria trabalhando em vão. Ficamos isolados quase que não conseguimos sair de lá, né? Então nós tínhamos duas opções: ou passar por essa ponte improvisada, e naquele dia a ponte improvisada caiu. Então nós fomos os últimos. Isso não é assim contar a história, realmente fomos os últimos que passamos, porque eu cheguei e ainda estava escuro, clareando o dia. Esperamos clarear o dia, chegamos então antes do pessoal que é responsável. Quando eles chegaram, fecharam tudo, né? Passei, peguei a mão da Vera e passei orando, né? Senhor, guarda a vidinha da minha esposinha aqui, né? Porque isso ali pesava uns 4 mil quilos em madeira. Eu tava, como eu gosto de fazer cálculos, né? Quantos tem metros cúbicos de madeira aqui? Quantos quilos pesa isso? E ele estava apoiado só na pontinha lá por uma das madeiras, né? Todo aquele peso e mais a gente passando por cima e com muita água, né? Mas uma semana de viagem nós conseguimos chegar de volta. Tem mais alguma coisa aí? Eu acho que é o vídeo agora, né? Eu quero mostrar um vídeo para vocês só porque eu gosto de compartilhar as curiosidades de lá, porque são coisas que a gente não vê em outro lugar. Deixa eu dar um pausezinho aí só para mim dizer isso para vocês. A gente não vê isso em outro lugar. Então, eu quero compartilhar com os meus irmãos amados alguma coisa que a gente não vê em outro lugar, que é a perícia dessa menininha. Então, vocês prestem atenção, a perícia dessa menininha. Ela deve ter o quê? Deixa eu ver, minha esposa está lá, 5, 6 anos, né? Responsável, então, por cuidar do irmãozinho. E ela vai para o culto e leva o irmãozinho, então, nas costas. Mas olha a perícia dela em tirar a criancinha nas costas e colocar no colo. Observa bem isso aí, fica como curiosidade. Durante um culto. Vamos lá, os africanos. Observem, ó. Ela
está desamarrando a criancinha agora. E a criancinha está no colo. Tu sabe que dessa vez foi eu e a Vera, da outra vez estava o Marco e o Jimmy junto. A gente vê muita coisa. E eu lembro que, assim, bom, não é difícil para mim me comover, né? Mas então eu olhei para a igreja naquela vez que nós estávamos lá, Marco estava junto, eu olhei para a igreja assim, eu vi eles, aquela expressão de louvor, os irmãos amados ali servindo, ministrando a palavra, e eu caí em prantos, lembra? Aí o Marco veio e me deu um abraço e disse, não foi em vão. Então, é muito precioso ver a igreja do Senhor, ver o cuidado do Senhor sobre a sua igreja. Então, eu falei um pouquinho sobre África para vocês. Glória a Deus, muito obrigado por todo mundo que participa, que ora, por se dedica junto comigo naquele trabalho. Eu tenho uma palavra que eu tenho compartilhado bastante lá em Guiné-Bissau. E preparando essa palavra, eu fiquei pensando assim, mas ela cabe para aqui também, porque lá quando eu olho para eles, eu vejo o meu rebanho. E são as minhas ovelhas. Eu conheço o andar delas, as necessidades delas, né? Então, fica muito fácil alimentar elas, trazer uma palavra para elas, trazer um ensino, porque eles fazem parte do meu dia a dia. Ontem eu fiquei pensando assim, puxa vida, os últimos anos na minha vida, pregar, a gente faz muitas outras coisas, mas eu digo assim, pregar lá na frente, assim, eu prego em crioulo, que é a língua de lá, eu nem prego em português. Então, eu fiquei pensando, talvez por isso que eu tenho uma dificuldade um pouco maior de pregar em português, porque me acostumei a pregar para uma cultura diferente, numa língua diferente e para uma necessidade específica, porque eu conheço as necessidades das minhas ovelhas. Lembra de Jesus também? Ele falou assim, o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas. E as ovelhas conhecem o seu pastor. Mas o Senhor me deu uma palavra lá, porque lá também eu notei um enorme de um perigo. E então eu resolvi trazer essa palavra aqui para nós também. Se eu fosse colocar um título, diria que é Cidadãos dos Céus, ou Peregrinos e Forasteiros. Semana passada nós ouvimos o Guilherme, né, falando sobre a nossa identidade. E eu até mencionei para ele que o que me chamou a atenção assim, foi que existe uma conduta para aqueles que são de Deus. E os que têm a identidade divina, os que são do Senhor, eles são, isso ele mencionou, eles têm as regras de Deus, eles têm a palavra de Deus, eles têm o ensino de Deus, a lei do Senhor, é isso que guia, que dirige a vida deles. Então, eu fiquei pensando, o Senhor está falando conosco, e ele é muito parecido o tema, né? A nossa identidade, ela é divina. Amém? Nós não somos daqui, nós somos cidadãos dos céus. E isso acontece porque nós nascemos de novo. Nós somos nascidos de Deus. Nós somos de Deus, somos celestiais. Não somos terrenos. 1 João 1,12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nós nos tornamos filhos. E isso é daquelas coisas que eu sempre digo que nós não podemos fazer. Nós não podemos criar isso. Nós não podemos reproduzir isso. Isso é divino. É a divina semente. Esse é o milagre de Deus.
Ele nos faz nova criatura. E assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E no capítulo 3, né, ele diz, os quais não nasceram do sangue. Ali também, no 12, né? Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. O 1 João. Ali diz, no 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E no capítulo 3, também, deixa eu ver o versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, nós somos celestiais, espirituais, não somos terrenos. Eu também estava lembrando, enquanto orava sobre isso, de que ainda, enquanto vivermos, tem uma batalha dentro de nós. A natureza velha guerreando contra a nova natureza. A carne lutando contra o espírito lutando contra a carne. Então, enquanto vivemos, nós temos essa luta, mas somos celestiais. E nós podemos vencer essa luta. Filipenses 2,15. Eu quero ler isso também com vocês. Eu vou aproveitar ali, porque é mais rápido do que eu abrir a Bíblia. Nós nascemos de novo para quê? Para sermos irrepreensíveis, puros, filhos de Deus inculpáveis e, olha só, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. É impressionante. Nós temos uma guerra, e ela é ferrenha, essa guerra espiritual, de um sistema maligno que luta, que guerreia contra Deus e tudo que se chama Deus. De uma forma diferente. Lá em Guiné-Bissau nós temos, a guerra acontece também, e ela tem as suas peculiaridades, né? Mas, para mim, eu vejo duas realidades. Por ter vivido lá, conheço a realidade de lá, e quando cheguei aqui no Brasil, levei em choque, porque agora já faz um tempinho que eu estou aqui, mas eu fico impressionado o tamanho, a força, a pressão dessa guerra contra Deus, que acontece todos os dias. Se não nos cuidarmos, não é difícil desanimar. Uma coisa que nós ouvimos também nesses últimos dias, porque a gente está estudando aqui Apocalipse, esse versículo aqui de 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí o próximo, porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, tem uma história, e essa eu contei algumas vezes lá para os irmãos lá em Guiné-Bissau, porque eu notei que lá também
acontece essa batalha, essa guerra. Há uma propaganda do inferno para que os homens procurem uma vida melhor, queiram uma posição melhor, queiram uma profissão melhor. E aí os olhos brilham. Eu estudei, agora eu quero ir para a capital, eu quero uma formação, eu quero uma estabilidade financeira. Então, esse querer começou a me preocupar lá. E foi quando o Senhor me deu essa palavra aqui. E essa história é a história de uma noiva, de um príncipe que numa aldeia conheceu uma jovem e a tomou como noiva para ele. Eu contei essa história para eles, lembrando que a igreja, nos primeiros anos, era uma igreja que aguardava a vinda de Jesus. Para eles, a volta de Jesus era iminente. E eles estavam sofrendo perseguição, sendo mortos, então não tinha nada de confortável na vida deles. Mas vamos lá. Esse noivo, então, levou a jovem para uma casa um pouquinho melhor, comprou vestidos para ela e disse: eu vou preparar um lugar e quando eu voltar, quando tudo estiver pronto, eu volto para então te levar. E então essa noiva que vivia num ambiente rude, com muitas dificuldades, com muitas necessidades, ficou muito feliz. Afinal, agora ela saiu lá do meio do mato, foi para a vilazinha, nem era cidade, né? Mas agora ela tinha uma casinha para morar e tinha um vestido novo. Então o noivo disse: tu fica aqui, eu vou preparar e vou mandar o meu servo de vez em quando para ver se está tudo bem contigo. E quando estiver tudo pronto, eu venho então para te buscar. Passou um tempo, o príncipe enviou o mensageiro dele, né? Que chegou então para ela: e aí, tá tudo bem? Como é que tu tá? Tá gostando? Ela disse: não, tá ótimo, tá muito bem. Eu nunca tive assim esse conforto. Amei os vestidos e a mesa. Eu tô com umas amigas tomando chá agora juntos, assim, das tardes a gente senta para tomar chá. Então o mensageiro perguntou, e ele perguntou se tu precisa de alguma coisa, né, para que tu não tenha nenhuma necessidade. Ele quer cuidar de ti. Se pudesse, eu queria umas xícaras novas, porque agora eu tenho mais amigas, e uma mesa um pouco maior. Eu queria colocar mais algumas cadeiras. Então o mensageiro voltou para o noivo, e aí como é que ela está? O que ela disse? Eu quero... que ela queria mais cadeiras, mais xícaras. Tudo bem, manda para ela. E outro mês, mandou de novo o mensageiro. E aí, tá tudo bem contigo? Então ela, tá tudo bem, sim, estou amando demais, gostei das xícaras, muito obrigado. Agora nós estamos saindo com o grupo e o lugar é longe, então se eu conseguisse um carro seria bom. Tá, tudo bem. Então ele voltou, deu o recado, dá para ela. E assim foram as visitas. Cada vez que o mensageiro chegava, ela tinha um pedido para alguma coisa a mais. Estava bom ficar naquele lugar, a vida tinha melhorado, as expectativas tinham aumentado, mas nenhuma vez ela mandou a mensagem assim: estou com saudade, quando tu vem? Estou te esperando. Não, ela estava gostando daquela vida ali, se conformando com aquela vida ali. Então, lembrando, bom, para resumir, né? Finalmente o noivo, obrigado, Emílio. Finalmente o noivo mandou um recado para ela: olha, não tem mais casamento, porque ele percebeu que não tinha interesse, ela não tinha interesse nele, mas
nos bens. Como a gente sempre ouve, né? Que é mais a doação do que o doador. Queremos mais aquilo que Deus pode nos dar do que o próprio Deus, né? Do que o próprio Senhor. Então, falando sobre a primeira igreja era perseguida e se reunia em catacumbas, nos buracos, não podia se reunir abertamente. Então eu não gosto de criar muito para dizer qual era a oração deles, mas eu imagino que podia ser alguma coisa do tipo assim: Senhor, volta logo, por favor. Ontem mataram a minha esposa. Hoje prenderam os meus filhos, eu sei que vão matar eles também. Volta logo. Quando o Senhor vai voltar? Havia uma urgência no coração deles, porque não tinha conforto onde eles estavam. E eles aguardavam a vinda do Senhor. E inclusive eles pensavam que a vinda era iminente, né? Eles não pensavam que era para daqui a 1000 anos. Para eles, Jesus estava voltando. Paulo pensava assim, ele escreveu assim, que Jesus estava voltando. Então, não havia conforto, mas sim um desejo de estar com o Senhor. Quando o Senhor voltar, nós vamos estar com Ele. Nós vamos ser livres. Nós vamos estar com o nosso amado. Que saudade do Senhor. Não como aquela noiva, né? Que não tinha saudade. Então, hoje nós vemos muito isso acontecendo. Talvez seja natural e de alguma forma não é errado isso. Mas hoje as pessoas não querem morrer de jeito nenhum. Não, eu quero viver mais, aqui na terra está bem. Se alguém dissesse assim, até tem uma história que é uma brincadeira, alguém falando assim, ó, irmãos, todo mundo levantou a mão e alguém lá atrás não levantou, né? Então o pastor perguntou, mas por que tu não quer ir? Ele falou, não, eu até quero, mas eu pensei que o senhor estava fazendo uma lotação, uma caravana, e aí agora eu não quero ainda, né? Então, mas muita gente realmente, sim, quer ter um tempo a mais. Se ouvíssemos que o Senhor vai estar voltando no mês que vem, eu acredito que não vai faltar gente que vai dizer assim, puxa, mas eu nem casei ainda. Os jovens, né? Eu queria pelo menos casar. Ou então, nós somos recém-casados, nem temos filhos. Eu acabei de me formar, eu nem comprei o terreno na praia. Nem comprei a casa no campo. Nem fiz a minha pescaria na Amazônia. Querendo um tempo mais aqui nessa terra, como se ela fosse boa. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, tem um engano, porque o diabo tem apresentado esse mundo como bom. E daí as pessoas querem mais deste mundo, mais e mais e mais. Mas é bom a gente saber que esse mundo não é de Deus, ele é contra Deus. Verdade? Esse mundo, ele é contra Deus. E nós não podemos amar esse mundo e nada desse mundo. Quando a gente vê esse versículo, às vezes parece assim meio até banal, porque a gente lê e ouve esse versículo sem se dar conta da profundidade dele, quando diz assim, não ameis o mundo. Às vezes se torna banal. Talvez porque nós não sabemos o quanto ele é mau. E eu sei que não é numa pregação que nós vamos entender o quanto esse mundo é mau. E o quanto o céu é bom. Mas a nossa vida vai nos ensinar isso. E ainda nós temos tempo. O povo no deserto, o Senhor deu tempo para eles, né? Para que eles pudessem entrar na terra prometida. O Senhor dá tempo, não voltou ainda, porque não estamos preparados. Mas esse tempo, ele pode ser muito curto para um de nós.
porque nós não sabemos o que vai se suceder amanhã. Eu estava pensando assim, em pregar para vocês, porque eu conheço a maioria de vocês, e sei que vocês são muito bem ensinados nisso, mas eu creio que o Senhor quer falar conosco nesse assunto também. Eu quero ler com vocês João 17. Porque, sabe, para falar do mundo, nós temos que falar do céu também. Em João 17, nós vemos a oração de Jesus. Sabe que quando o Senhor fez aquela pergunta para Isaías, a quem enviarei, houve uma disposição de Isaías. Uma disposição, eu estou aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eu sempre quando lembro disso, eu relaciono, porque eu vivi no interior, nós éramos agricultores, e sempre tinha uma preocupação dos pais, que era como é que ia ficar a roça quando eles ficarem velhinhos, porque os filhos foram estudar, né, na cidade, e aí começaram a se formar na cidade e arrumaram emprego na cidade. Então sempre tinha aquela preocupação, eu lembro dos meus tios, mas quem é de vocês que vai ficar para cuidar? Será que quando vocês saírem de tudo eu não vou ter que vender? Quem é que vai ficar para cuidar das coisas do Pai? Quem enviarei? Quem há de ir por nós? E houve uma disposição de Isaías. Eu estou aqui, Senhor. Envia-me a mim. O Senhor, Ele é um recrutador. A palavra fala que Ele procura corações, procura servos, procura filhos dispostos, Ele procura. Então Ele é um recrutador. Quem? Eu também sempre tive isso no meu coração, né? Quem vai ficar? Quem vai ser o pastorzinho? Quem vai ser o diácono? Quem vai cuidar da igreja? Quem vai pastorear? Porque todo mundo está saindo, né? Aqui nós vemos Jesus com esse coração, a oração dele, no encerramento do ministério dele, foi esses pedidos aqui. Ele ora por ele. Glorifica-me, ó Pai, com a glória que me destes antes da fundação do mundo. E depois ele começa a orar por nós. Versículo 5, né? Agora glorifica o meu Pai. E versículo 6, ele diz: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Olha o trabalho de Jesus, né? Trabalhou, se dedicou, ensinou, amou, não perdeu nenhum, a não ser, ele disse, aquele que estava destinado. Transmitiu a palavra, eles conheceram, entenderam que Jesus saiu do Pai. E ele disse, porque é por eles que eu rogo, e não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Eu quero dar uma ênfase só para o versículo 14. Essa oração, ela é tremenda, né? Ele disse, eu lhes tenho dado a tua palavra,
O mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus é celestial. Ele não é do mundo. E nós não somos desse mundo. Assim como Jesus também não é. E ele disse, é por isso que o mundo odeia eles, porque eles não são do mundo. Mas o que é o mundo? Para a gente dizer que a gente não é do mundo, né? Se a gente dá sequência, mas nós vamos ler depois. Versículo 15. Nós vamos ler ele depois. O que é o mundo? E nós temos ouvido isso ultimamente, eu tenho ouvido há mais tempo, né? O que é o mundo? Um sistema, esse é o mundo, um sistema maligno de valores de uma sociedade sem Deus. É um sistema de rebelião contra Deus, conduzido pelo diabo. Ele é o condutor disso. Sabe que eu tinha uma dificuldade quando eu lia, ou até quando eu repetia, que o Satanás é o príncipe desse mundo. Eu sempre me sentia mal. Disse, como assim? Me parecia que não estava certo aquilo, porque o dono do mundo é o Senhor. O Jesus, ele é o dono desse mundo. Como o Satanás pode ser o príncipe desse mundo, o regente desse mundo? Mas é só entender a diferença do que é mundo, daí nós vamos entender o que ele rege. Não é o mundo a criação de Deus, essa é de Deus. A terra, os céus e tudo que há neles é de Deus. Ele é o dono e o regente de tudo isso. Quando a gente fala que Satanás é o príncipe deste mundo, não é sobre esse mundo de Deus, mas sobre um sistema maligno, que é o sistema rebelde contra Deus. Não é o sistema de Deus, o sistema de Deus, ele é dono. O sistema rebelde contra Deus, nesse Satanás é o regente, é o príncipe. E esse mundo é um mundo contaminado. Ele não é puro, não é purificado, ele é contaminado. Fica fácil de repetir isso, Marco, depois de ouvir tantas vezes, né? Ideologia, filosofia, princípios, ética, moral, tudo contaminado. Conceitos. E daí vem a moda, indústria, cultura, política, música, artes, filmes, tudo contaminado. Então, e o porquê eu estou trazendo isso, irmãos? Porque isso preocupa os nossos corações. Nós precisamos alertar uns aos outros disso. Um dia eu vi uma foto de uma pessoa muito bem sucedida. Tem essas publicações. Eu tive Facebook por muito tempo. E já fazem, acho que mais de 10 anos que eu eliminei meu Facebook. E essas coisas aradas todas. Um dia desses eu precisei fazer um curso de rebobinamento de motores, são os meus interesses. Aí o curso era assim, pela plataforma do Facebook, então eu criei o Facebook. Então eu tenho 2 amigos, o rebobinador e o curso em si, né? São 2 amigos só que eu tenho no Facebook. Acredito que já é o suficiente para ter as propagandas e as ofertas. Tem convite de amizade por tudo que é lado. Eu disse, mas muito obrigado, não quero. Graças a Deus por isso.
mas era uma presunção naquela fotos dentro de avião, comendo comidas diferentes e caras, roupas extraordinárias. Olha, eu aqui debaixo da Torre Eiffel, ou sei lá, num ponto turístico. Puxa vida, lá em Guiné a gente chama isso de ronco. Deixa eu ver, eu anotei a palavra porque eu sou ruim com essas palavras um pouquinho. Deixa eu ver, eu anotei a palavra. O que é ronco mesmo em português, Querê? Não conseguiu. Ostentação. Ostentação. Eu disse que é muita ostentação. Quando eu vi aquilo, eu fiquei pensando assim, ó, puxa vida, não é todo mundo que consegue isso. Não, vocês estão rindo porque eu falei a palavra ronco, né? Eles falam, lá fala roncar grandeza. Não sei como é que é em Angola a ostentação. Mostrar, Lá eles falam ronco. Está roncando grandeza. Roncando grandeza, ostentando grandeza. E eu fiquei pensando assim, puxa vida, tem muita gente que não consegue isso. Não consegue uma viagem dessa, ou um vestido desse, ou uma comida dessa. Eu disse, essa ostentação não são boas, porque eles estão dizendo assim, escrevem lá a bênção de Deus na minha vida. Eu disse, mas como isso pode ser bênção de Deus? Como? Essa ostentação, tudo pode ser bênção de Deus. Esses privilégios podem ser bênção de Deus. Eu não acredito que isso seja bênção de Deus. A bênção de Deus é: não vos preocupeis com o que haveis de comer amanhã. Essa é a bênção de Deus. E se alguém tem 2 camisas, dá uma para o seu próximo. Eu dou graças a Deus por isso, porque esse dia eu estava brincando com meu colega aqui. Eu disse assim, normalmente eu dizia que a única coisa que eu não ganhei aqui era as minhas cuecas. Dessa vez até as cuecas eu ganhei, porque teve um monte de doação aí. Era nova, viu? Tudo é doação. Então, glória a Deus pelos irmãos que contribuem. Isso gera uma tristeza no coração das pessoas, porque eles ficam dizendo assim, por que eu não sou abençoado? Por que eu não consigo? Será que Deus não está me ajudando? Eu queria tanto me formar, eu queria tanto uma profissão, eu queria tanto uma viagem. Então as pessoas estão almejando coisas que são desse sistema, que são desse mundo, que está sendo oferecido, que é maligno, que não é de Deus, e temos, às vezes, irmãos contribuindo com isso, fazendo essa propaganda. Eu gosto de ter cuidado, assim, sabe, que se eu falar assim, ó, que viajar é errado, eu viajei bastante na minha vida. Então, um dia desse eu, assim, usei para mim as palavras de Paulo. Paulo disse assim, não tendo nada como quem tem tudo, tendo tudo como quem não tem nada. Então, eu fui para os Estados Unidos, viajei em mais de 23 estados nos Estados Unidos, em igrejas, comendo com os irmãos, mas eu fui levado. Eu tinha 20 e poucos anos, tinha um Corcel velho que eu consegui vender. Comprei uma passagem para o Delta Pass, lembra? Paguei $500 na época e me dava direito de viajar por um mês. Então eu viajava quase todo dia, né? Era agenda em igrejas quase todos os dias. Então o Senhor proporcionou, andando pela África, por alguns países da África. Aí para ir para a África tinha que passar por Portugal, então eu desci em Lisboa, consegui. Então não é nem o viajar e nem é o ter, é o que nós estamos buscando, o que está no nosso coração. Se o nosso coração for mal, tudo vai ser mal. Mas nós não podemos ter um bom coração e ser ostentadores. Outro dia eu estava falando para um irmão assim, como é que então a gente pode ter? Como a gente pode ter a mais? Tu só pode ter a mais quando Deus dá. Porque Deus pode dar, e deu para Salomão. Ele disse, porque tu não pediu isso, eu vou te dar isso. Mas só que quando Deus dá, Ele dá com um propósito. Ele não dá sem propósito. Lembra quando o Senhor distribuiu os talentos, deu 3, 5 para um, 3 para o outro, e 1 para um deles? Aquele que tinha 1 era tão mau administrador,
tão pouco dedicado, que o Senhor disse, dá para quem tem mais, porque o que tem, o que não tem, lhe será tirado. Não consegue cuidar de nada, não se dedica, não é caprichoso, tu não pode ter nada, vai ser tirado de ti, vai ser dado para aquele que cuida. E ao que tem, lhe será acrescentado. Aquele que sabe receber do Senhor com temor, conhecendo o sistema diabólico, então ele não vai entrar lá, mesmo recebendo do Senhor, ele não vai entrar lá. Amém, irmãos? Se a gente pudesse, a gente tinha que a igreja o que o mundo usa para ostentar. E um deles é toda essa coisa de mídia, redes sociais. Tinha que tirar do coração das nossas vidas, das nossas famílias, dos nossos filhos, porque ele é contaminado. E ele é um prejuízo para a igreja do Senhor. Ele causa prejuízo. Se nós temos que ser, que nem eles dizem, influencer, então nós temos que ser uns influencers de Deus. Eu anotei aqui, Timóteo 4,12, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no trato, né? Então, esse é um padrão. Isso é uma boa influência. Gálatas, né? No Timóteo 4,12, certo? Ninguém despreza por você ser jovem. Seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. E tem mais lá? Na pureza. Então, nisso nós temos que ser influencers. E não expor me fugiu a palavra de novo, ronco, essa ostentação que cria no coração das pessoas um desejo de ser alguma coisa que não precisa ser. Não precisa ser formado, não precisa ser grande, não precisa ter grande salário, não precisa ter um montão de roupa, não precisa ser bonito, não precisa ser feio também, precisa os dois. Precisa ser limpo. Tem um exercício que a gente tem que ter, porque sabe que as pessoas vão na academia para ter um corpo bonito, mas para quê? Se nós temos que fazer um exercício, ele tem que ser o exercício da fé. Isso que Paulo disse, né? Imagina então uma moça, ela quer ser bonita para arrumar um jovem. Então exercita a fé, seja piedosa, exercita-te na piedade. Vai ser uma musculação espiritual. Mas assim eu não vou conseguir, não. Assim tu vai ser livrado, porque se alguém vier atrás de ti por causa da estética, da beleza, da riqueza ou do dinheiro, daí está tudo errado. Tem que estar contigo porque ama. Então, muito melhor exercitar o exercício da fé. Eu tinha colocado aqui para abrir a minha agendinha, deixa eu ver uma coisa, então vou abrir. Alguém além de mim ainda tem esse tipo de agenda assim? Então está tudo no telefone já, né? Deixa eu achar aqui. Eu anotei alguns versículos que eu queria ler. Isso. Esse assim, não investir na aparência, é 2 Timóteo 2,9. E não investir no corpo é 1 Timóteo 4,7. Tá bom. Então vocês já viram, né? Que o mundo é contaminado. Muito contaminado. Isso já entendemos, né? Ideologia, filosofia, princípios, ética, moral, conceito, moda, indústria, cultura, música, artes, filmes. Não precisa deixar isso entrar na tua casa.
nem na tua vida. Falando sobre que Satanás é o regente desse mundo mal, João 14:30, Jesus disse: aí vem o príncipe desse mundo, e ele não tem nada de mim. João 14:30. 1 João 5:19, o mundo jaz no maligno. Se ele conseguir colocar lá, agradeço. Achou? É João 5, 1 João 5:19, desculpa, 1 João 5:19. O outro era João 14:30. O mundo jaz no maligno, o mundo inteiro jaz no maligno. Deixa eu ver o próximo. Amém? E 2 Coríntios 4:4, Paulo falando, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, cegou o entendimento dos descrentes, para que não se lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Deus deste mundo, o príncipe das trevas. Então, para resumir, porque eu não preciso de mais do que isso, nós já entendemos, né? Tudo que tem no mundo, nesse sistema, é maligno e regido por Satanás. É importante nós sabermos isso. E o porquê? Porque isso vai mudar a nossa conduta. E nós? O que nós temos que fazer, então, em relação a isso? Diante de um mundo tão pecaminoso. Nós que moramos, como nós vemos naquele primeiro versículo, no meio de uma geração incrédula e perversa. E nós? O que nós temos que fazer? Primeiro, nós temos que saber que nós não somos desse mundo. Isso foi o que Jesus disse no versículo 16. Eles não são do mundo. Então, nós temos que saber isso. Nós temos que ter essa consciência. Eu não sou do mundo. Como é que nem na escolinha dos americanos lá? Repeat after me. Nós não somos do mundo. E quando eu pensei assim, é por isso que o mundo nos odeia. Sabe que tem um perigo? E se o mundo começar a gostar de nós? Então, isso mostra que nós estamos de acordo com ele. Porque para o mundo gostar de nós, nós temos que estar de acordo com ele, com o mundo. Senão ele não vai gostar de nós. Mas se nós não nos acomodarmos com ele, não vai gostar de nós. Vai ser uma luta. Satanás vai guerrear, ele vai fazer de tudo. Ele anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E ele tem uma tarefa até fácil, porque a tarefa difícil é a nossa. Eu fiquei pensando assim, sabe, como pescador que sou, tem um tipo de pesca que eles passam a rede, fazem um arrastão. E nesse arrastão não tem saída. Está todo mundo encurralado ali, né? Não tem para onde sair, não tem para onde ir. Tu é apenas um no meio de uma enorme multidão. Então, olha como é difícil. São anos de desconstrução. De uma construção maligna, são anos. Mexendo na cultura, na maneira de pensar, na maneira de viver, na maneira de comer. Então, se nós começamos a pensar nisso, a gente vê assim, mas como é que vamos sair disso? Seria possível nós sairmos disso? Porque nós aqui no Brasil estamos... Aqui em Portugal nós estamos com um baita de um problema. Como é que a gente pode sair disso? Porque isso, ele é uma rede e é forte. Como é que eu vou para o meu trabalho? Como é que eu vou me vestir para ir para o trabalho, para a igreja? Como é que eu vou ter os meus relacionamentos? Porque os relacionamentos também são contaminados. A maneira de se relacionar está contaminada. Então está tudo contaminado. O que nós podemos fazer? Então, primeira coisa, nós temos que saber. Mas esse saber é uma consciência. Consciente é claro para mim, eu não sou deste mundo. A mãe do
meu discipulador, Papi, ela cantava sobre o céu, falava sobre o céu. Ela vivia como uma celestial. Ela tinha passado por dificuldades na vida dela. Quando ela cozinhava, ela cantava sobre os céus. Quando ela lavava a roupa, ela falava sobre os céus. Nós somos dos céus. O céu é a nossa esperança. Hebreus 11, 11:13 fala, mas agora, falando sobre aqueles testemunhas, aspiram uma pátria superior. Todos esses morreram não tendo obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Próximo versículo. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Próximo. Nós aspiramos uma pátria celestial. Nós temos que ser como aquela primeira igreja. Volta, Senhor. Nós queremos esse céu. Essa é a nossa pátria. Nós não somos daqui. O Senhor pode nos livrar disso. Se a gente pensar assim, como eu posso vencer? Eu anotei aqui, eu quero terminar aqui, mas não quero deixar de ler esse versículo, só para a gente saber que é possível sim nós vencermos. João 15, deixa eu ver o versículo, onde é que eu anotei? João 15, não vi onde eu anotei, não, 1 João mesmo, 1 João 5, 5:4, 1 João 5:4, pode colocar para nós lá, olha só, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então mesmo que parece tudo perdido, não. Quem é nascido de Deus vence o mundo. Nós somos de Deus, não somos desse mundo. Eu queria chamar os irmãos aqui, porque tem um hino que eu pedi para eles cantar. Ele fala um pouco daqueles que já chegaram lá. A mãe do Papi já chegou lá, o Papi já chegou lá. Certamente, muitos de nós já temos amados nossos que já chegaram lá. Falta pouco, meus irmãos. Guerreia mais um pouquinho. Que nem Apocalipse diz, guarda o que tens. É breve, nós vamos estar com o Senhor. Nós devemos amar o céu, ter saudade do céu, do nosso Senhor, daquilo que é dele. E orar para que o Senhor seja gracioso e nos livre desse mundo perverso. Brilharmos com Ele. Amém? Que saudade nos traz a lembrança daqueles que já partiram para Deus. Mas eu tenho uma viva esperança de um dia encontrá-los lá no céu. Lá verei meu Pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaque, Jacó, lá verei Abraão e serei seu irmão, lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos, lá verei um
verei, meu Pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac, Jacó, lá verei Abraão e serei seu irmão, lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos. Amém, amados. Vamos em paz nessa convicção, olhando para Jesus e almejando esse reino, amém? Deus abençoe.